Bem-vindos ao Almanac Militar. Neste podcast, o podcast de número 6, faremos um episódio especial. Em memória aos 78 anos do ataque a Pearl Harbor, nós traremos o relato do comandante japonês do ataque à base naval americana de Pearl Harbor. Mitsuo Fuchida é o nome dele. Mitsuo foi piloto e oficial da Marinha Imperial Japonesa, famoso na história da Segunda Guerra por ter coordenado e comandado as esquadrilhas japonesas no ataque a Pearl Harbor, iniciando a Guerra do Pacífico. Fuchida entrou para a Academia Naval em 1921, onde conheceu e se tornou amigo do colega de classe Minoru Genda. Pelo interesse mútuo em aviões, os dois, 20 anos depois, se tornariam peças fundamentais do planejamento e execução do ataque aéreo japonês às ilhas do Havaí. Especializando-se em bombardeios aéreos horizontais, ele se destacou a ponto de se tornar instrutor da academia. Considerado um dos mais hábeis aviadores do Japão, Fuchida ganhou experiência em combates aéreos na China na segunda metade dos anos 30, durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, sendo promovido a tenente-comandante e integrando o Colégio do Estado-Maior Naval. Em 1939, foi designado como piloto-comandante para a tripulação aérea embarcada do porta-aviões Akagi. Nesta época, já era um piloto experiente com mais de 3.000 horas de voo, muitas delas em combate real no currículo. Em 7 de dezembro de 1941, após participar ativamente dos preparativos e dos treinamentos para a operação, junto a seu colega da academia, o Minoru Genda, principal idealizador do plano de batalha, Mitsuo Fuchida então liderou mais de 400 aviões japoneses no ataque a Pearl Harbor. Este ataque forçou a entrada dos norte-americanos na Segunda Guerra Mundial e agora estava levando o combate a todos os cantos do planeta. Comandando pessoalmente a primeira vaga aérea, Fuchida flanqueou a ilha de Oahu pelo leste, virando então diretamente sobre Honolulu, por acreditar que os radares inimigos não lhe indicariam a presença ou lhes confundiria com aviões amigos voltando de treinamento. Ordenando Tenkai, os seus comandados, a esquadrilha então encontrou tudo calmo sobre a ilha havaiana numa bonita manhã de um domingo de sol. Ele soltou uma fumaça verde do tubo de seu escapamento, do seu avião torpedeiro, que era o sinal para o ataque. Às 7h53 da manhã, o seu rádio operador, a seu comando, enviou as palavras em código à nave capitânia do almirante Nagumo, o porta-aviões Akagi, centenas de milhas ao largo. As palavras ficaram famosas ao longo do século XX. Tora, tora, tora. As 3 palavras em seguida indicando completa surpresa do inimigo frente ao ataque. Tora em japonês significa tigre, mas nesta mensagem específica, ao contrário do eternizado pela história, elas significavam em código uma junção de TO, a sílaba inicial da palavra japonesa para o ataque, e RA, ou RA, primeira sílaba de hijack, ou ataque com torpedos. Após o devastador efeito da primeira onda de ataque, Fuchida permaneceu sozinho sobre Pearl Harbor esperando a segunda vaga de aviões e analisando e anotando todos os danos causados à instalação militar ou aos navios americanos, retornando ao porta-aviões junto com a também bem-sucedida segunda leva de atacantes. Após pousar, ele notou que seu avião tinha mais de 20 buracos de tiros na fuselagem, o que o fez acreditar que alguém espiritual e superior olhava por ele, algo destinado a influenciar a sua decisão futura pela religião. O sucesso do ataque transformou Fuchida num herói nacional e o fez receber, em audiência com o imperador Hirohito, uma menção de honra. No começo de 1942, ele participou dos ataques aéreos japoneses a Darwin, na Austrália, e a Ceilão, destruindo importantes instalações militares britânicas na região do Oceano Índico. Em junho daquele ano, participou de seu último combate, sendo ferido na ilha de Midway. Ao cair de uma escada durante o incêndio do porta-aviões Akagi, ele fora atingido por estilhaços de disparos de aviões inimigos, quebrando os 2 tornozelos e passando o resto da guerra fora da linha de frente como o oficial de Estado-Maior. Fique agora com o depoimento de Mitsuo Fuchida. Desejamos que o Senhor comande a nossa Força Aérea na hipótese de atacarmos Pearl Harbor.
fiquei sabendo quase sem fôlego. Eram fins de setembro de 1941 e, se a situação internacional continuasse a agravar-se, o plano de ataque teria de ser executado em dezembro. Não havia tempo a perder para essa importantíssima missão. Em meados de novembro, após o mais rigoroso treinamento, foram levados os aviões para bordo dos seus respectivos porta-aviões, que, a seguir, aproaram então para as Ilhas Kurilas, viajando isolados e seguindo rotas diferentes para não despertar a atenção. Depois, às 6 horas da manhã, uma manhã escura e nublada, em 26 de novembro, a nossa força-tarefa de 28 navios, incluindo 6 porta-aviões, deixou as Kurilas. O vice-almirante Nagumo comandava a força de ataque a Pearl Harbor. As instruções por ele recebidas diziam: no caso de as negociações com os Estados Unidos chegarem à conclusão satisfatória, a força-tarefa retornará imediatamente à pátria. Desconhecendo o fato, entretanto, as tripulações, lançando o que talvez fosse seu último olhar ao Japão, gritavam: Banzai! Podia-se perceber seu ardente entusiasmo e espírito combativo. Malgrado isso, eu não podia deixar de alimentar dúvidas quanto à confiança com que o Japão se lançava à guerra. Nossa rota devia passar entre as Ilhas Aleutas e as Ilhas de Midway, de maneira a ficar fora do alcance de patrulhas aéreas americanas, que, em alguns casos, segundo se supunha, abrangiam uma expansão de 1.000 quilômetros. Enviamos à frente 3 submarinos para informar da presença de quaisquer navios mercantes, a fim de podermos alterar a rota e evitá-los. Mantínhamos um alerta permanente contra submarinos americanos. Nossos rádios permaneciam em absoluto silêncio, mas ouvíamos as transmissões de Tóquio e Honolulu procurando alguma palavra sobre o início da guerra. Em Tóquio, uma conferência de coordenação do governo e do alto comando esteve em sessão, diariamente de 27 a 30 de novembro daquele ano, para discutir a proposta feita pelos Estados Unidos no dia 26. Chegou-se à conclusão de que a proposta era um ultimato destinado a subjugar o Japão e a tornar a guerra inevitável, mas que se deveria insistir nos esforços de paz até o último momento. A decisão a favor da guerra foi tomada na Conferência Imperial, realizada em 1º de dezembro. No dia seguinte, o Estado-Maior-Geral deu a ordem. O dia do ataque será 8 de dezembro, 7 de dezembro no Havaí e nos Estados Unidos. A sorte estava lançada, rumamos diretamente para Pearl Harbor. Por que foi escolhido aquele domingo para o ataque? Porque estávamos informados de que a esquadra americana regressava a Pearl Harbor nos fins de semana após um período de instrução no mar. E também porque o ataque deveria ser coordenado com nossas operações em Malaca, onde estavam previstos ataques e desembarques aéreos para a madrugada daquele dia. De Tóquio, foram-nos retransmitidos relatórios do Serviço de Informações sobre atividades da esquadra norte-americana. 7 de dezembro no Japão, 6 de dezembro no Havaí, não há balões nem redes antitorpedos em torno dos encouraçados fundeados em Pearl Harbor. Todos os encouraçados estão na Bahia. Não há indicações na atividade do rádio inimigo de que estejam sendo feitos voos de patrulha oceânicas na região do Havaí. O Lexington deixou o porto ontem. Supõe-se que o Enterprise também esteja operando. Nesta ocasião, é que recebemos a mensagem do almirante Yamamoto. O apogeu ou declínio do Império depende desta batalha. Todos devem dar o máximo de seu esforço no cumprimento do dever. Estávamos a 230 milhas a norte de Oahu, onde está situada Pearl Harbor. Pouco depois do alvorecer do dia 7 de dezembro, hora do Havaí, quando os porta-aviões manobraram na direção do vento norte, a bandeira de combate tremulava no topo de cada mastro. O mar estava muito agitado, que nos fez hesitar quanto à decolagem no escuro. Achei que era viável. Os convéses de voo vibraram com o ronco dos motores dos aviões, acabando de aquecer. Uma lâmpada verde foi agitada em círculos. Decolar! O rugido do motor do primeiro caça foi crescendo até que se elevou no mar, são e salvo. Havia grande aclamação cada vez que um avião decolava. Dentro de 15 minutos, 183 caças, bombardeiros e torpedeiros tinham decolado dos seus porta-aviões e estavam entrando em formação no céu ainda escuro,
guiados apenas pelas luzes de sinalização dos aviões guia. Após circularmos por cima da esquadra, tomamos a rota sul para Pearl Harbor. Eram 6h15 da manhã. Sob o meu comando imediato, havia 49 aviões de bombardeio horizontal. À minha direita, e um pouco abaixo, estavam 40 aviões torpedeiros. À minha esquerda, cerca de 200 metros acima, 51 bombardeiros de mergulho. Protegendo a formação, haviam também 43 caças. Às 7 horas da manhã, calculei que deveríamos chegar ao Arrow em menos de 1 hora, mas, voando por cima das espessas nuvens, não víamos a superfície do mar e, portanto, não podíamos controlar a nossa deriva. Liguei o radiogoniômetro para a estação de Honolulu e então tardei a ouvir música. Girando a antena, encontrei a direção exata de onde vinha a transmissão e corrigi nossa rota. Tivéramos uma deriva de 5 graus. Ouvi então um boletim meteorológico de Honolulu, nublado em parte, principalmente sobre as montanhas. Boa visibilidade, vento norte, 10 nós. Que sorte a nossa! Não se poderia ter imaginado uma situação mais favorável. Devia haver brechas nas nuvens sobre a ilha. Cerca de 7 horas e 30 minutos, as nuvens se abriram de repente e apareceram uma longa linha branca de litoral. Estávamos sobre a extremidade norte de Oahu. Era hora de desdobrarmos a nossa formação. Chegou um relatório de um dos 2 aviões de reconhecimento que tinham ido à frente, dando a localização de 10 encouraçados, um cruzador pesado e 10 cruzadores leves. O céu ia ficando mais limpo à proporção que avançávamos para o alvo, e comecei a estudar os nossos objetivos com auxílio do binóculo. Os navios estavam lá, de ordem de ataque a todos os aviões. Ordenei a meu radiooperador a ordem final. Eram 7 horas e 49 minutos. As primeiras bombas caíram no aeródromo de Hickam, onde haviam fileiras de bombardeiros pesados. Os pontos atingidos a seguir foram as Ilhas Ford e o aeródromo Valor. Um pouco tempo, imensos rolos de fumaça subiam destas bases. Meu grupo de bombardeio horizontal manteve-se a leste de Oahu, para lá da extremidade sul da ilha. No ar, só haviam aviões japoneses. Os navios, na baía, pareciam ainda adormecidos. A estação de rádio de Honolulu continuava normalmente a sua transmissão. Conseguíamos a surpresa. Sabendo que o Estado-Maior-Geral devia estar ansioso, ordenei que fosse enviado à esquadra a seguinte mensagem: conseguimos realizar o ataque surpresa. Peço retransmitir esta informação para Tóquio. Começaram a aparecer esguichos de água em torno dos encouraçados. Eram os nossos aviões torpedeiros em ação. Era tempo de desencadearmos os nossos bombardeios horizontais. Ordenei ao meu piloto, então, que inclinasse o avião abruptamente. Era o sinal de ataque para o nosso grupo. Os meus 10 esquadrões formaram em coluna por um com intervalos de 200 metros. Uma bela formação. Enquanto meu grupo fazia a corrida para o bombardeiro, a artilharia antiaérea americana, tanto de bordo dos navios como as baterias terrestres, entrou subitamente em ação. Aqui e ali viam-se explosões de cor cinza escura até que o céu se encheu de abalos e tiros quase certeiros em nossos aviões e fizeram-os estremecer. Fiquei surpreendido com a rapidez do contra-ataque, que veio menos de 5 minutos depois de lançada a primeira bomba. A reação japonesa não teria sido tão pronta assim. O caráter japonês é apropriado à ofensiva, mas não se ajusta facilmente à defensiva. Meu esquadrão dirigia-se para o Nevada, que estava fundeado na extremidade norte do Cais dos Encouraçados, na parte leste da Ilha Ford. Estava quase no momento de soltar as bombas quando penetramos numa formação de nuvens. Nosso bombardeador guia abanou as mãos para trás e para frente para indicar que teríamos que passar em branco e demos uma volta sobre Honolulu para aguardar outra oportunidade. Neste ínterim, outros esquadrões fizeram suas corridas, tendo alguns realizados 3 tentativas antes de lograrem êxodo. Repentinamente, colossal explosão verificou-se no Cais dos Encouraçados. Uma imensa coluna de fumaça se elevou a uns 300 metros e uma violenta onda de choque atingiu o nosso avião. Devia ter explodido um paiol de pólvora. O ataque estava no auge. A fumaça dos incêndios e explosões enchiam quase todo o céu de Pearl Harbor. Observando com o binóculo o Cais dos Encouraçados, vi que a grande explosão havia sido no Arizona.
Este continuava ardendo furiosamente e, como a fumaça cobria o Nevada, alvo do meu grupo, procurei algum outro navio para atacar. O Tennessee já estava pegando fogo, mas junto dele encontrava-se o Maryland. Dei ordem para mudar, tomando o Maryland como alvo, e voamos em direção ao fogo antiaéreo. Quando o bombardeador do nosso avião guiou, largou sua bomba, os pilotos, observadores e radiooperadores dos demais aviões gritaram: "Lançar!" E lá se foram as nossas bombas. Imediatamente me deitei de bruços no chão para observar de uma fresta. 4 bombas, formando um desenho perfeitamente simétrico, caíam a prumo como demônios da destruição. Foram diminuindo de tamanho até se transformarem em pontinhos e finalmente desapareceram, dando lugar a 4 minúsculos clarões do navio e perto dele. De grande altitude, os tiros perdidos são mais perceptíveis que os impactos diretos, pois produzem ondas circulares na água, fáceis de ver. Percebendo 2 dessas ondas e mais 2 pequenos clarões, bradei: 2 certeiros. Tive a convicção de que havíamos produzido danos consideráveis. Dei ordens aos bombardeios que haviam completado suas missões que retornassem aos porta-aviões. O meu, porém, permaneceu sob Pearl Harbor para observar e dirigir as operações ainda em curso. Pearl Harbor e arredores estavam convertidos num caos. O Utah havia emborcado. O West Virginia e o Oklahoma, com os cascos quase arrancados pelos torpedos, adrenavam perigosamente em meio a uma inundação de óleo grosso. O Arizona estava muito adrenado e ardia furiosamente. Os encouraçados Maryland e Tennessee ardiam também. O Pennsylvania, que estava no dique, ficara intacto, evidentemente o único encouraçado que não fora atacado. Durante o ataque, muitos dos nossos notaram os valentes esforços dos pilotos americanos para decolar com seus aviões. Apesar da grande inferioridade numérica, voaram diretamente sobre nossos aparelhos para travar combate. Os resultados foram ínfimos, mas sua coragem impôs admiração e respeito. Os aviões de nosso primeiro ataque levaram 1 hora para concluir sua missão, quando iniciaram o regresso aos porta-aviões após terem perdido 3 caças, um bombardeio de mergulho e 5 aviões torpedeiros. Entrou em cena a segunda leva de aviões, eram 171. O céu agora estava tão coberto de nuvens e de fumaça que era difícil localizar os alvos. Para dificultar ainda mais a missão, o fogo da artilharia antiaérea, naval e terrestre tornara-se intensíssimo. O segundo ataque conseguiu excelente dispersão, atingindo os encouraçados menos danificados, bem como cruzadores e contratorpedeiros não atingidos anteriormente. Durou também cerca de 1 hora, mas, em virtude da intensificação do fogo da defesa, houve novas baixas, 6 caças e 14 bombardeiros de mergulho. Depois que a segunda onda iniciou a viagem de retorno aos porta-aviões, dei novamente uma volta sobre Pearl Harbor para observar e fotografar os resultados. Contei 4 encouraçados positivamente afundados, 3 seriamente avariados. Outro encouraçado parecia consideravelmente desmantelado e haviam sido destruídos numerosos navios de outros tipos. A base de hidroaviões da Ilha Ford estava presa em chamas, bem como os aeródromos, especialmente o de Valor. Densa cortina de fumaça tornava impossível determinar os estragos sofridos pelos aeródromos. Era evidente, todavia, que boa porcentagem do poderio aéreo da ilha fora destruído. Nas 3 horas em que meu avião permaneceu naquela região, não encontramos um único avião inimigo. No entanto, vários hangares estavam ilesos e era possível que alguns deles contivessem aviões utilizáveis. Meu avião foi talvez o último a voltar para a esquadra, onde outros aparelhos reabastecidos e rearmados estavam se alinhando, preparando-se para outro ataque. Fui chamado sem demora à ponte de comando. O Estado-Maior do Almirante Nagumo, enquanto aguardava meu relatório, estivera entretido em uma discussão intensa sobre a conveniência de se lançar um novo ataque. 4 encouraçados positivamente afundados, eu informei. Alcançamos elevado grau de destruição nas bases aéreas e nos aeródromos. Há, contudo, muitos alvos por atingir, disse. Insisti por um novo ataque. O almirante Nagumo, porém, numa decisão que desde então tem sido alvo de muitas críticas por parte dos peritos navais, preferiu voltar à base.
Imediatamente foram alçadas as bandeirolas de sinais e nossos navios aproaram para o norte a grande velocidade. E este foi o relato do Sr. Mitsuo Fuchida, o comandante do ataque aéreo à base naval americana de Pearl Harbor. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhe o nosso projeto, nosso Instagram, nosso Facebook e o nosso canal no YouTube. Deixe a sua opinião, a sua sugestão dos próximos relatos e até a próxima.